Olá meus caros, nesse vídeo vou fazer uma introdução a JS, ou seja, a JavaScript. Vai ser uma introdução para aqueles que têm pouca ou nenhuma experiência com JavaScript e é, obviamente, só uma introdução mesmo. Tem muito conteúdo, não daria para cobrir todos os aspectos, todo o ecossistema JavaScript em apenas um vídeo curto desses. Antes de mais nada, deixa eu tirar o elefante no meio da sala. JavaScript não tem absolutamente nada a ver com Java. São linguagens diferentes, conceitos diferentes, bibliotecas diferentes, ou seja, um ecossistema inteiro completamente diferente. Apenas o nome é semelhante, mas as semelhanças param por aí, todo o resto é bem diferente. JavaScript é uma poderosa linguagem que roda nativamente nos browsers, ou seja, nos navegadores. E a gente pode utilizar ela para melhorar a experiência de interação dos nossos usuários com as nossas páginas web. Por exemplo, a gente pode configurar observadores de eventos, ou seja, através de código, falar para o JavaScript observar um determinado elemento ou observar alguma coisa, um evento que pode acontecer, e quando esse evento acontecer, a gente escreve um código para o que a gente quer que aconteça no momento que aquele evento for disparado. Dando um exemplo um pouco mais tangível, um exemplo um pouco mais prático. Quando o usuário clica num botão, esse evento de clique é um evento JavaScript, ou seja, a gente fala escutar, né, listening, você vai ver muitos tutoriais usando esse termo listening, ou seja, ele está escutando, ou seja, é como se ele estivesse prestando atenção naquele evento, e assim que aquele evento for disparado, a gente faz alguma coisa. Pode ser um evento, pode ser o clique de um botão, né, o clique do mouse em um botão, pode ser simplesmente passar o cursor por cima de determinado elemento, ou ainda quando você tem um formulário e você está lá preenchendo os campos, vamos supor que seja um formulário de cadastro. E aí a gente tem lá os campos nome, e-mail, senha, sei lá, os campos que você precisa ter, e aí a gente tem um campo de e-mail, certo? Nesse campo de e-mail, quando a pessoa digita, a gente pode fazer uma requisição assíncrona, também conhecido como AJAX. Vamos supor, na hora que a pessoa saia do campo, isso já é um evento chamado blur, né? Ou ainda o focus, que é o contrário dele, quando a pessoa entra naquele campo ou toca no celular, né? Enfim, quando ela começa a interagir com um determinado campo. Esse é um evento chamado focus, quando ela sai do campo é chamado blur. Então, a gente pode configurar esse evento do blur, quando a pessoa sai do campo, para a gente fazer uma requisição assíncrona no servidor, no back-end, para verificar se aquele e-mail já está cadastrado e voltar em tempo real, né, sem precisar recarregar a página, sem nada, já mostrar para o usuário se aquele e-mail está ou não disponível para cadastro. Você provavelmente já viu esse comportamento em vários sites, em várias páginas, e é dessa forma que é feito, através de JavaScript e através de requisições assíncronas. Além desses poucos eventos que eu mencionei, existem mais outra infinidade de eventos que a gente pode utilizar, o que soma uma infinidade de possibilidades que a gente pode fazer utilizando o JavaScript. O JavaScript também pode ser utilizado no servidor, substituindo uma linguagem de back-end através do Node.js. Uma outra forma também de usar o JavaScript é para criar aplicações móveis, aplicações mobile, para iOS e para Android, utilizando, por exemplo, o React Native, que é provavelmente a biblioteca mais famosa de JavaScript para criar aplicações nativas. Como você pode ver, JavaScript é uma linguagem bastante poderosa e bastante flexível, e eu realmente recomendo que você dê atenção a ela. Lembrando que tanto o JavaScript puro quanto os seus frameworks como React, Angular, Vue, Ember e tantos outros que existem, podem e devem ser utilizados com outros frameworks como o Rails, por exemplo. O suporte ao ecossistema JavaScript ficou ainda melhor depois do Rails 6, quando ele trouxe suporte nativo ao Webpack, ou seja, você cria uma aplicação Rails nova, sem nada lá dentro, você acabou de criar a aplicação, ele já tem o Webpack configurado, e com apenas mais um comando extra você pode configurar tanto o React, quanto o Angular, quanto o Vue, e também outros frameworks como Stylus, por exemplo, e tem mais alguns outros que eu não lembro de cabeça que ele suporta, mas o fato é que ele já vem preparado para dar suporte a todo esse ecossistema JavaScript, e isso é um passo muito legal por parte do time do Rails. Então, para não ficar muito na teoria, eu preparei um projeto aqui chamado Artigo Matrix. Na verdade, não é nenhum projeto, é só uma página, só um artigo, na verdade, né? Eu estilizei essa página. Olha só, vou abrir aqui no navegador. É um artigo, basicamente, falando do filme The Matrix, que é o meu filme favorito. E eu copiei esses dois trechos aqui, são os dois primeiros parágrafos da Wikipedia. Eu fui lá, copiei e colei aqui, tá joia? Isso aqui é basicamente uma página com HTML e CSS. Na verdade, deixa eu abrir aqui no meu editor. Estou usando Visual Code, VS Code. Você pode utilizar qual editor você quiser.
Vou arrastar aqui o projeto todo. E aqui a gente tem uma página HTML, tá? Importando esse CSS. E basicamente é isso, e também tem o arquivo de style.css, que é essa estilização que você está vendo na tela aqui, tá? Para a gente poder brincar com essa página, eu criei esse dark theme, ou seja, um tema escuro para a nossa página, tá? E toda vez que o nosso body tiver essa classe dark, ele vai receber outros estilos de CSS, só para que ele fique com um tema escuro, obviamente. E aí a gente vai ter esse botão que por enquanto não faz nada, a gente vai configurar através de JavaScript para que quando a gente clique nesse botão, o body receba essa classe dark e toda ela seja estilizado com um tema escuro. Então, deixa eu abrir um nosso DevTools aqui do Google Chrome e eu vou manualmente adicionar... Deixa eu colocar essa barrinha aqui pro lado direito. Eu vou manualmente adicionar aqui uma classe dark e pronto, o nosso tema já está todo escuro. Tá? Eu mudei o fundo, tanto aqui de trás quanto do nosso main, e também mudei o estilo... Opa, eu tirei aqui. Deixa eu voltar. Dark. E também do botão, né? Então, quando a gente tem... Deixa eu mudar aqui, por exemplo, sem o Dark. Esse cinza é um pouco mais fraquinho, a cor do texto aqui do botão é um preto, quando a gente muda para o modo escuro eles ficam brancos ou cinza. Enfim, basicamente é isso, é bem simples esse layout, tanto é que eu já deixei preparado aqui para a gente não perder tempo com isso. Então vamos partir para a parte de JavaScript, ou seja, adicionar um comportamento para que a gente clique no botão e tudo isso aqui fique no modo escuro, tá? Vou recarregar a página para voltar para o modo padrão e vou... deixa eu abrir aqui, na verdade, olha só, eu vou fazer uma coisa ligeiramente diferente. Deixa eu voltar aqui, eu vou mudar um pouco a largura dessa página. E vou voltar o meu Chrome DevTools aqui para baixo. Eu vou deixar tudo isso daqui em tela cheia. E agora eu vou colocar o meu editor na mesma tela aqui do navegador. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Beleza. Vou aumentar aqui, porque a gente vai usar um pouco desse console. Esse console aqui nada mais é do que um console JavaScript, tá? Então aqui a gente consegue ver os elementos, o CSS, enquanto que nessa segunda aba aqui a gente consegue brincar um pouco com o JavaScript. Aqui no nosso index, eu vou começar, na verdade aqui no final, exatamente antes de fechar o body, que tá faltando uma tag, fechar a tag direitinho ali, a gente poderia criar um script dessa forma aqui, tá? E adicionar nosso código JavaScript aqui, tá? Só que isso não é muito correto, o ideal é a gente criar um outro arquivo. Então deixa eu só mostrar que funciona. Eu vou adicionar um alert aqui chamado olá, com ponto e vírgula no final. Então o que eu estou fazendo aqui é chamando uma função chamada alert, que mostra aquela caixinha de diálogo com texto escrito, e passando uma string, ou seja, um texto. Deixa eu salvar esse arquivo e recarregar minha página, e beleza, ele já mostra pra gente aqui o alert, legal? Agora eu vou apagar tudo isso aqui, agora eu vou recortar e vou colar no nosso arquivo JavaScript. Então eu vou criar uma pasta nova aqui chamada JS, e aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado app.js e vou colar o nosso alert. Só que antes de mais nada a gente precisa referenciar o JavaScript lá no arquivo HTML. Então para isso a gente simplesmente utiliza um script source. É quase igual ao que a gente fez antes, só que agora tem esse atributo src de source. E aí eu coloco aqui js, que é a pasta, app.js e teoricamente tudo vai continuar funcionando e de fato continua. Então vamos lá novamente no nosso arquivo JS e eu vou colocar aqui algumas outras coisas. Eu vou começar mostrando o console.log, que é uma forma meio primitiva de fazer debugging, ou seja, de depurar nossa aplicação e entender o que está acontecendo, mas funciona. Tem outras formas melhores, o próprio VS Code que a gente está usando aqui tem suporte a nativo a debugging, que é muito melhor do que ficar fazendo console.log, mas para esse vídeo aqui eu vou me focar somente, eu vou simplificar e focar somente no console.log. Então vamos lá, eu vou escrever uma mensagem aqui, por exemplo, primeira mensagem no console, vou salvar, recarregar a página e pronto, ele está mostrando aqui no console. Nada mudou na página, isso aqui a gente usa simplesmente para quando a gente está desenvolvendo, ou seja, para o usuário final, isso aqui não faz a menor diferença. E eu poderia extrair isso aqui para uma variável, então vamos colocar uma variável aqui em cima. Variáveis a gente pode criar tanto com let ou com const. Tá? Const é uma constante, ou seja, algo que não vai mudar, e let, obviamente, algo que vai mudar, certo? Então eu vou usar, e detalhe, sempre que a gente puder, a gente deve usar o const, ele é mais eficiente e acaba que é mais garantido que a gente não muda uma coisa que não deveria mudar.
Então, sempre que você puder, use uma const. E a gente precisa dar um nome para essa variável. Então, eu vou colocar aqui algo como tipo texto, tá? E vou mover essa string para lá, ponto e vírgula, sempre ponto e vírgula no final. E o texto. Na verdade, o JavaScript tem umas exceções, tem hora que você não precisa de ponto e vírgula, mas tem duas recomendações. Uma, se você não souber, coloca, porque não faz mal. Segundo, vá atrás, começa a pesquisar um pouco onde você não precisa colocar ponto e vírgula, porque é interessante também. Vou salvar meu arquivo e recarregar a página. Legal, continua funcionando. A gente poderia fazer concatenação de strings. E aí a gente, em vez de usar aspas, a gente coloca crase. Dessa forma aqui. E agora, nesse momento, eu consigo passar uma variável para ele fazer a concatenação de strings. Então, por exemplo, vamos escrever assim, resultado do cálculo, e aí eu coloco 2 pontos e passo uma variável chamada resultado, que a gente não tem ainda, e eu vou criar essa variável com o let agora, porque esse resultado poderia variar, por exemplo. Se não for mudar, a gente poderia deixar const mesmo, mas só para fazer de uma forma diferente aqui. Eu vou fazer resultado é igual a 1 mais 4. Opa, falta um espaço. Então ele vai realizar essa soma, né? São 2 integers, então ele vai realizar essa soma, vai atribuir o resultado dessa equação, dessa soma, para a variável resultado, e a gente vai exibir lá no console esse valor. Então vamos recarregar a página, e beleza, resultado do cálculo 5, obviamente. A gente também poderia ter outros tipos, como por exemplo, float, né? Que seria integers com ponto flutuante, ou seja, valores decimais. Então 1.5 mais 4 vai retornar 5.5. A gente poderia ter booleano, então, por exemplo, true ou false, né? Então, se o resultado for igual a true, a gente poderia fazer assim, ó. Deixa eu apagar tudo isso daqui. Resultado, e aí aqui, sei lá, poderia passar assim, retornou verdadeiro, e aqui o contrário, né? Retornou falso. Alguma coisa assim, tá? Quando eu recarrego minha página, ele mostra verdadeiro. Se aqui fosse falso, ele vai mostrar falso, beleza? A gente também poderia ter um array, então valores 1, 2, 3. Se eu simplesmente copiar o resultado aqui, ele vai mostrar o array ali pra gente. Eu também poderia passar um map e fazer alguma coisa desse tipo aqui. Uma variável que eu vou chamar de i e duplicar o valor de cada uma dessas variáveis. Então 1, 2, 3 vira 2, 4 e 6, beleza? Eu também poderia ter aqui um objeto, que, para quem vem do mundo Ruby ou ainda de outras linguagens, é basicamente um hash, que se comporta exatamente da mesma maneira. Então, vamos supor que eu teria aqui nome, vamos chamar essa variável de pessoa, eu teria nome, então eu vou chamar de Lucas. Na verdade, eu vou chamar aqui de first name e a segunda de last name, tá? E aí aqui a gente poderia fazer, sei lá, alguma coisa tipo pessoa.firstname. Vamos colocar de novo aqui, fazer uma concatenação, né? Então eu tenho aqui a primeira parte, que é o first name. Eu vou, sei lá, vou colocar uma setinha e vou fazer pessoa.lastname. Ficou meio bobo isso aqui, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Beleza? Lucas, setinha, last name. Bom, isso aqui foi uma introdução a variáveis e aos tipos que existem no JavaScript. Agora eu vou apagar tudo isso daqui e vamos finalmente criar, vamos adicionar o comportamento ao nosso botão, né? Esse alterar tema aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar esse elemento aqui lá no DOM, né, na nossa árvore de elementos. Então eu posso ou clicar nessa setinha aqui e ir lá no botão, ou ainda eu poderia ter clicado no botão direito aqui e inspect, tá? Ele vai me mostrar aqui os elementos, deixa eu puxar isso aqui para baixo, aqui, beleza? Tá? Eu tinha deixado esse elemento com esse id theme toggle, tá? Ou seja, fica mais fácil para a gente encontrar ele. Então vou abrir meu console aqui para que a gente consiga brincar um pouquinho antes da gente escrever o código de fato. E eu vou mostrar um pouco de como que a gente manipula o DOM através de JavaScript puro. Ou seja, como é que a gente encontra elementos, muda elementos. Para isso a gente pode utilizar essa variável document, que é uma variável global do navegador, né? Se você estiver utilizando Node.js, por exemplo, essa variável não vai existir, pelo menos eu acho que não. Mas document é do navegador, então você pode utilizar document ponto e mais uma função chamada query selector, tá? Existe o query selector all também, a gente vai usar somente o query selector porque a gente só quer um elemento. Se você quiser uma lista de todos os elementos, você pode utilizar o query selector all. E o parâmetro que ele recebe é a mesma forma que a gente encontraria um seletor no CSS. Ou seja, a gente passa uma string, e aí nessa string a gente pode passar um ponto para quando é uma classe, e aqui fica nome da classe, por exemplo. Se fosse um ID, que é o nosso caso, a gente passa um hash,
mais o nome do ID, pode ver que ele até já mostrou, já destacou aqui, né? O Google Chrome facilita isso aqui pra gente. E ainda a gente poderia fazer outras coisas, por exemplo, selecionar o main, ou selecionar um input, se a gente tivesse um input aqui e tudo mais, tá? Então eu vou deixar selecionado aqui esse A, que é um link, né? Então a gente já encontrou esse link, e eu apertei Enter, mas eu vou voltar a linha aqui, e eu vou adicionar, deixa eu aumentar um pouco minha tela que tá pequena ali para digitar, pronto. E eu vou adicionar um Event Listener. Lembra que eu comentei de Event Listener agora há pouco? É justamente isso daqui. Eu vou adicionar alguém que vai ficar escutando esse evento, para que quando alguém clique nesse botão, a gente faça alguma coisa. E esse evento chama click, justamente click. Então a gente passa 2 parâmetros aqui. O primeiro é o click, e o segundo é uma função anônima. A gente poderia fazer uma referência para outra função, mas eu não quero complicar. Então vamos lá, a gente poderia passar aqui da forma antiga, que é essa daqui, tá? A gente passa, isso aqui eu poderia até quebrar, jogar para outra linha, e aqui vai o nosso código, tá? Isso aqui que eu acabei de fazer, inclusive, chama comentário, quando a gente coloca barra no começo de uma linha, ou na verdade em qualquer lugar, do momento que a gente colocou a barra para frente, aquele código não vai ser executado. A gente pode utilizar isso aqui para documentar quando um código é um pouco mais complexo, para separar, para organizar código, mas eu gosto da ideia de você só adicionar comentário quando é extremamente necessário. Não ficar adicionando para resolver problemas de nome ruim na aplicação, no projeto, e entre outras coisas. Então só adiciona comentário quando for realmente necessário, mas quando precisar, também não hesite de colocá-lo, porque pode ajudar bastante. Então, essa aqui é a forma, uma das formas de fazer, né, que é passando uma função dessa forma aqui, isso aqui funciona, mas existe uma forma um pouco mais moderna, que é passando as arrow functions, ou seja, a gente passa aqui uma lista dos parâmetros, a gente poderia inclusive passar um evento, porque ele recebe esse parâmetro aqui, é opcional, se você não for usar, você não precisa, uma setinha, né, com igual e o símbolo de maior, e abre e fecha chaves, né? Ainda se fosse somente, a gente fosse retornar somente um elemento direto, nem precisaria de chaves, a gente poderia passar aqui o retorno. Vamos supor que o retorno, sei lá, seja 1. Aqui não vai nem fazer sentido isso, mas poderia ser, tá? No caso, a gente quer que tenha mais de uma linha, então eu vou deixar aqui com as chaves, né? Abrindo e fechando as chaves. Bom, eu vou recortar tudo isso daqui e vou colar lá no nosso arquivo JS, porque está ficando muito grande já para rodar ali. Eu queria mostrar mais o Query Selector ali no console do navegador, porque fica mais fácil de entender. Geralmente tudo isso aqui fica em uma linha só, tá? Mas como eu estou dando zoom aqui no meu editor, só para que você enxergue melhor aí no vídeo, parece que a linha está realmente muito grande, mas é bastante comum. Se você preferir, e em alguns casos faz sentido, você pode quebrar a linha dessa forma aqui, ó, tá? Colocando o ponto na linha de baixo, tá? Isso aqui funciona da mesma maneira, beleza? Mas eu vou deixar na linha de cima aqui e vou aumentar minha fonte para que todo mundo enxergue bem aí. E para começar a implementação aqui da nossa função, de como que a gente vai lidar com esse evento, eu vou fazer duas coisas. A primeira é adicionar um evento chamado Prevent Default, ou seja, toda vez que esse evento for chamado, ele previne que o evento padrão seja chamado. E qual que é o padrão, qual que é o evento, o comportamento padrão de um link? É jogar você para outra página, né? Seja uma página do próprio site ou ainda uma página externa. Então a gente não quer que isso aconteça, por isso que a gente coloca esse Prevent Default. Se eu fizer isso, quando eu clicar aqui, recarregar minha página e clicar no botão, nada acontece. É isso que a gente quer, porque agora sim a gente vai configurar o que a gente quer fazer. Então vamos começar colocando um console log do evento, ou seja, desse parâmetro que a gente está passando aqui, só para ver o que vai aparecer. Recarrego, clico no botão, e olha só, ele está mostrando aqui os detalhes desse evento. Então ele está me falando que foi um mouse event, ou seja, um clique. Qual foi a posição do clique, né? Ou seja, a posição do evento, onde que ele aconteceu, num eixo X, num eixo vertical e horizontal, a gente tem aqui o X e o Y para demonstrar isso daí, mas no caso a gente não vai precisar de nada disso, eu só queria mostrar que o evento está acontecendo. Então toda vez que a gente clica, ele fala pra gente que aconteceu. Eu poderia também, por exemplo, colocar aqui New Date, e toda vez que eu clicar, olha só, ele vai mostrar qual que é o horário, tá? Então ele está mostrando aqui a data, a hora, né? No caso, meu time zone aqui também, meu fuso horário. Então, beleza, nosso evento está funcionando. Eu vou apagar essa parte aqui e começar a fazer o que interessa. Então, voltando aqui no DevTools aqui do Chrome, então quando eu quero me referenciar ao body, eu não preciso fazer com o Query
selector. Tem um outro jeito mais fácil, que é simplesmente digitando body. Isso aqui já me retorna uma referência ao elemento body. Tá? E aí, por exemplo, eu posso verificar quais são a lista das classes que a gente tem. No caso aqui tá vazio, a gente não tem nenhuma. E eu poderia utilizar esse método add para adicionar uma classe, mas tem uma mais interessante que chama toggle. Toggle significa ligar e desligar em inglês, ou seja, ativar ou desativar, habilitar ou desabilitar. Mais ou menos como o botão power do seu celular, né? Quando você aperta, ele liga a tela, quando você aperta de novo, ele some. É mais ou menos isso, é um toggle. E nesse caso aqui, como a gente está fazendo um toggle na lista de classes, a gente pode passar uma classe, no caso aqui a classe dark, e por isso que a gente está usando esse toggle, e aí ele vai adicionar a classe dark se o body não tiver, e se ele tiver, ele tira. Então, olha só que legal. Vou apertar Enter, ele ativou. Vou rodar de novo o mesmo comando, ele tirou. Tá? Então ele fica fazendo isso, ele adiciona e tira a classe, dependendo se ele tiver ou não. E é só isso que a gente precisa. Então eu vou copiar aqui e vou colar aqui embaixo de Event. Né? Vou até dar um espaço aqui. Tá? E basicamente é isso que a gente precisa, super simples. Vamos recarregar a página e ver se funciona. Recarreguei, cliquei aqui, vou até fechar o DevTools. E olha que coisa linda. A gente toca aqui e ele ativa e desativa. Bastante simples, mas para quem gosta de ter um artigo para ler no modo escuro, você pode fazer isso aí na sua página, no seu site, no seu projeto, que pode ser que agrade bastante os usuários, provavelmente vai agradar. Então é uma coisa simples para fazer com JavaScript. Isso aqui, obviamente, quando a gente recarrega a página, ele perde, teria como você salvar, você pode usar o local storage ou ainda criar uma seção com back-end, onde você guarda essa preferência nas preferências do seu usuário, se ele tiver logado. Enfim, dá para complicar um pouco se você quiser, mas vamos manter simples por enquanto, que é só clicar aqui e ele muda aqui pra gente. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui para melhorar um pouco esse código é mudar isso daqui para uma função externa do nosso evento aqui. E para a gente criar uma função, a gente utiliza a palavra-chave function, e aí eu vou chamar de toggle theme. E sempre colocando parênteses no final, e se você tiver algum parâmetro, você passa aqui o seu parâmetro. No caso a gente não tem, é simplesmente um toggle, e aí eu coloco as chaves, né, abrindo e fechando as chaves, e coloco o conteúdo lá dentro. Pô, Caton, mas pra que servem essas tais de funções, essas functions? Pra que serve isso daí? Basicamente, as functions servem para a gente extrair um trecho de código para que ele seja reutilizável. Ou seja, eu vou chamar essa função aqui, tá? Então, tudo teoricamente vai continuar funcionando, beleza? De fato, continua. E se a gente tivesse um outro evento, um outro botão, ou ainda alguma outra coisa que a gente precisasse executar esse código que está aqui dentro das chaves, a gente poderia simplesmente chamar esse toggle theme, tá? Então, por exemplo, se eu até colocar aqui no final, do jeito que tá, ou seja, o navegador vai começar a ler esse arquivo JavaScript e ele já vai chamar essa função. O que acontece? Acontece que ele já vai, quando a gente recarregou a página, ele já vai chamar essa função automaticamente, tá? Se eu colocasse aqui 2 vezes, por exemplo, ele vai ficar escuro e vai voltar para o tema claro, tá? No caso, não dá nem para notar porque ele faz muito rápido, mas ele chamou 2 vezes, mudou para o escuro, depois mudou para o tema claro, beleza? Então, para isso que a gente utiliza funções. Funções também poderia ter um parâmetro, então eu poderia passar aqui o theme, por exemplo, e aí aqui eu utilizaria esse parâmetro, né? E aí eu poderia passar aqui, por exemplo. Tá, ó, tudo vai funcionar ainda, tá bom? Mas vamos voltar aqui, só para deixar mais simples aqui, e eu queria também, eu nem precisaria ter extraído isso aqui, mas é uma boa prática você manter o seu código organizado. Nossa, falando em organizado, tava faltando um espaço aqui em cima. Mas não faz diferença, aparentemente ele funciona mesmo com o espaço ali, apesar de estar errado, tecnicamente falando. Vamos dar uma incrementada aqui no nosso HTML. Lá no começo, depois do título, eu vou adicionar um subtítulo chamado cast, só para manter o padrão, já que está tudo em inglês. Então cast seria os atores, as atrizes que fizeram o filme, e a gente tem uma lista, no caso uma lista vazia, com a classe cast, tá? Então aqui só vai mostrar o subtítulo, não tem mais nada, e a gente vai adicionar os elementos dessa lista dinamicamente via JavaScript. Eu preparei um array chamado cast com os quatro dos atores do filme. Eu vou também criar uma outra constante aqui chamada castlist, que vai ser o elemento.cast, né? Estou usando o query selector, e aí ele vai capturar aquele... Não isso aqui, na verdade, o que está aqui embaixo, que tá... Ele não está visível, né? Dentro de article, aqui, ó. Esse UL, né? Exatamente nesse pontinho, nesse campo laranja aqui, é onde vai a nossa lista. Então a gente precisa dessas duas coisas. A lista com os atores,
e atrizes, né, o cast, e também o elemento. Eu posso chamar aqui cast, tá, que é o array aqui de cima, ponto for each, ou seja, para cada um desses, para cada elemento desse array, e aqui eu passo uma função anônima, eu vou chamar cada um dessas pessoas como person, e vou novamente fazer aqui esquema de função anônima, e aí para cada um deles aqui eu vou fazer alguma coisa. E o que a gente quer fazer? A gente quer criar um elemento li, porque vai dentro do L, né? O L contém elementos li, que são os itens. Então a gente precisa, vamos colocar uns comentários aqui. Criar um elemento li, deixa eu escrever assim. Depois, adicionar um texto ao elemento li e adicionar o li à nossa lista, ao L, beleza? Então vamos lá, primeira coisa, criar um elemento li. Apagar essa linha. E a gente tem esse código aqui. A gente pode ter um item, document create element li, tá? Isso aqui poderia até ser uma constante. Opa, vou chamar de const aqui. Depois, eu vou criar uma outra coisa aqui, que é um text node, ou seja, eu estou pegando meu document, estou criando um nó, né, um nó de texto, eles chamam de nó de texto, ou seja, um texto, e vou colocar o nome da pessoa, dessa person aqui, ou seja, vai ser cada um dos elementos desse array, e vou atribuir para essa variável person name. Note que nesse momento a gente tem o elemento ali, e a gente tem o texto, mas eles ainda não estão linkados, eles ainda não estão juntos. Para fazer isso é muito simples. Eu vou vir aqui na linha de baixo, e eu faço um item, que é o item de cima, ponto append child, ou seja, coloque um filho nesse elemento, que é justamente o person name. É assim que a gente faz, e aí pronto, a gente tem o texto no elemento ali, essa parte está pronta. Agora o último que falta aqui é adicionar o li a o L. E aí basta que a gente faça cast list.appendChild, ou seja, cast list é o nosso elemento que a gente separou lá em cima, né, que é o elemento, o L, aqui exatamente é o L, e a gente faz com que esse item, que é li, seja atribuído para dentro da UL, tá? Pô, Caton, eu não poderia ter colocado isso aqui, ó, direto? Poderia, isso que funciona também, tá? Mas como a gente teria que ficar consultando esse elemento todas as vezes, eu preferi extrair isso daqui para uma constante lá em cima, para não ter que ficar repetindo. Fica mais organizado o código. Na prática, isso aqui é muito simples, não faria diferença, mas talvez num projeto grande, por termos de performance e tal, talvez seja algo que você, até para ficar mais organizado o código, talvez seja algo melhor para se fazer. Outra coisa, esse código não é o melhor código do mundo, não é a melhor forma de fazer isso daqui, porque a gente está utilizando JavaScript puro. Uma outra forma muito mais interessante, anos-luz mais interessante, seria utilizando um framework JavaScript, por exemplo, o React. O React vai ter uma forma 1000 vezes melhor de fazer isso aqui, em vez de colocar essas 4 linhas aqui. Então, para projetos reais, eu raramente, para ser bem sincero, eu raramente vejo as pessoas fazendo isso daqui. Geralmente, ou a gente abstrai isso daqui para uma classe nossa, ou ainda a gente utiliza, o que é mais provável, a gente utiliza um framework do tipo React, ou alguma coisa parecida, tipo Angular, Vue, Ember e outros. Agora, será que isso aqui funciona? Vamos descobrir. Salvei aqui, recarreguei minha página e olha que massa, a gente tem aqui todos os elementos em LIs, né? Se a gente adicionasse mais aqui, ele automaticamente já ia aparecer lá, tá joia? Isso aqui não precisaria necessariamente estar aqui estático, a gente poderia estar consultando um servidor, né, usando um fetch, por exemplo, que é uma propriedade que os navegadores oferecem, né, uma funcionalidade, um recurso dos navegadores para a gente fazer requisições assíncrona, inclusive, para poder retornar esses valores, e a gente poderia utilizar isso daí para popular a nossa lista aqui. Inclusive, vamos fazer isso porque essa parte é muito legal. Como esse exemplo que eu vou dar não tem nada a ver com esse artigo Matrix, mas também eu não quero criar outra página, ficar criando estilo, só pra gente não perder tempo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uma separação aqui, tá? E olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar o nosso elemento main, que é basicamente tudo que tem ali dentro, né? O nosso o nav, que é o botão aqui, o artigo, a lista que a gente acabou de criar e tudo mais. E eu vou chamar esse inner HTML igual a vazio. Isso aqui basicamente deleta tudo que tem lá dentro, tá? Então a gente tem uma página limpa aqui agora. Eu poderia criar outra página, mas eu aproveitei essa oportunidade para mostrar para vocês como é que a gente faz, tá? Se eu escrevesse alguma coisa aqui, quando eu recarregar a página, ele vai mostrar no elemento. Ou seja, dentro de main, agora existe esse texto aqui, mas eu vou voltar para vazio e não vai ter mais nada nessa página. Então, para finalizar, a gente vai utilizar o fetch. O fetch vem nativamente nos navegadores. Às vezes, para um projeto um pouco mais complexo, ele não é suficiente, e aí a gente tem algumas bibliotecas de JavaScript que ajudam
que são um pouco melhores nesse sentido, mas para esse exemplo simples aqui, o fetch é suficiente, então a gente vai utilizar ele, tá? Eu já tenho esse código preparado aqui, só para a gente não perder muito tempo. Eu vou utilizar uma API aberta do GitHub, e aí eu vou utilizar aqui api.github.com, essa é a URL de consulta, /users, /lucascaton, que é o meu usuário lá, /repos, que é de repositórios, repositories do inglês, né? E eu também estou passando esse parâmetro aqui de mostrar até 100 elementos por página, que se eu não me engano é o limite que o GitHub permite. Se a gente não colocar isso aqui, eu acho que ele mostra uns 20 ou 30 apenas, então eu coloquei 100 para a nossa lista ficar maior. Quando esse fetch terminar, né, como isso aqui é assíncrono, a gente não pode esperar que ele esteja pronto instantaneamente. Então o JavaScript é muito baseado em eventos assíncronos, ou seja, a gente tem esse evento aqui, a gente continua depois executando outros códigos, ou seja, outros códigos continuariam sendo executados enquanto que a gente está buscando o resultado dessa API, e aí sim, quando estiver pronto, aí ele executa esse outro código aqui dentro. É para isso que serve esse then, esse método then aqui. Tá? O primeiro, a gente está simplesmente convertendo o resultado para JSON. Por padrão ele não retorna, ele retorna só texto, então a gente faz um ponto .json e ele converte para JSON, que é o formato mais apropriado para a gente trabalhar nesse caso. Depois a gente tem aqui uma variável, né, um parâmetro, que eu vou chamar de repo, de repositório, que é uma lista de repositórios, na verdade, deixa eu até mudar o nome aqui para repos, né, porque na verdade é uma lista, e aí é até bom ter mudado porque o outro aqui já chama repo, então ia dar conflito e ia dar ruim. Então vamos usar repos. E aqui eu faço um for each da mesma forma que eu tinha feito aqui em cima. Inclusive, o código é muito parecido. A gente tem um item, né, que vai criar um LI, depois o nome do repositório. Eu fiz um repo.name, que é... Bom, aí você teria que consultar a API do GitHub para saber o que ele retorna. Tem outros elementos, outras propriedades. Acho que o URL existe também. Tem outros que a gente poderia usar. Eu só quero o nome do repositório, já é suficiente para o nosso exemplo aqui. E aí, mesma coisa, faço um append, né, para juntar esses dois elementos aqui, para juntar o texto no elemento LI, e depois eu vou fazer um append desse item lá no main. Já que o nosso main agora está vazio, isso aqui vai popular cada um dos elementos lá no nosso main. Então deixa eu salvar e recarregar aqui. Vou até fechar aqui o DevTools. Ele às vezes demora um pouquinho porque ele vai bater na API do GitHub e retornar, tá? Então às vezes demora meio segundo, 1 segundo, pode até ser que você pense que não está funcionando, mas é porque ele vai demorar para bater lá e voltar. Aqui foi muito rápido, quase instantâneo. Provavelmente o meu navegador já fez um cache disso daqui, mas tá aí, todos os repositórios, todos não, né? Os 100 primeiros repositórios que eu tenho no meu GitHub, praticamente todos, vai até a letra R aqui, e ele adicionou na forma de lista. E isso aqui é muito legal para a gente fazer requests assíncronos, né? Fazer Ajax para o nosso back-end. Então é isso, meus caros. Essa foi uma rápida introdução a JavaScript. Se você chegou até aqui, eu espero muito que você tenha curtido e tenha gostado dessa rápida introdução. JavaScript é um mundo gigantesco, não daria para apresentar tudo, mas eu espero que tenha valido o seu tempo aí para pelo menos aprender o básico dessa linguagem que eu acho sensacional, que eu gosto muito e que eu realmente acho que vale a pena estudar. Obrigado por ter assistido, dá um like se você gostou, se inscreve no canal se você adorou e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!